atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Esta é a edição de número 33 do programa Verdade e Luz. E neste programa contamos com a minha presença, André Reis, e as participações de Edgartão, João Boreço e Adgilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Esquecimento e Reencarnação, extraído do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, no item 8º, Esquecimento do Passado. Apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 393 a 396. E no quadro Momento Evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 38, intitulada Couraça da Caridade. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, estamos utilizando o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 1. Estamos no capítulo Sonhos, no item Sonhos Perturbados. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No nosso editorial do programa de hoje, Esquecimento e Reencarnação. E o benfeitor espiritual Emmanuel
Escrevendo esse texto, O Esquecimento e Reencarnação, começa com as seguintes considerações. Examinando o esquecimento temporário do pretérito, no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire, no mundo, o aprendizado que lhe compete. Surgindo semelhante período entre o berço que lhe configura o início e o túmulo que lhe desmarca a cessação, é justo aceitar-lhe o caráter acidental, não obstante se lhe reconheça a vinculação à vida eterna. É forçoso, então, ponderar o impositivo de recurso e aproveitamento, tanto quanto nas aplicações da força elétrica é preciso atender ao problema de carga e condução. Encetando uma nova existência corpórea, para determinado efeito, a criatura recebe, desse modo, implementos cerebrais completamente novos, no domínio das energias físicas, e para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico, de vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono relativamente profundo enquanto perdure a vida fetal. Em ambos os casos, a prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Temos assim mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica, a estabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescida as consequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam um entorpecimento das recordações do passado, para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. E como tudo esse tempo é ocupado em prover-se a criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criatura sobrenade, ou seja, aflora na adolescência, como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço devido, a regeneração ou a evolução clara e simples. E isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque, pouco a pouco, o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo, na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, a se agravarem no ser em forma de tendências inatas, e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se ache afinizado ou comprometido. Transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua. A moldura social ou doméstica, muitas vezes, é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos,
a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos ao nosso quadro de estudo das obras básicas do Espiritismo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. No livro 2º, Mundo Espírita dos Espíritos, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. O item é o 8º, Esquecimento do Passado. A questão é a de número 393. Kardec pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição se pudesse lembrar daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? João. E os amigos espirituais respondem: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origens, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreendem a justiça da posição que lhe é dada e procura, então, a existência necessária a reparar o que acaba de ecoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe o que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento e o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resisti instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para que não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos, quando voltar para o meio deles. Aqui tem um pequeno comentário de Kardec sobre a pergunta e a resposta, né? Ele diz assim, Kardec: se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos, de bens ou de mal, em nossa existência anterior, temos, entretanto, a sua intuição, e as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebidos de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Bom, caros amigos, nós podemos dizer que o esquecimento do passado ao reencarnarmos é uma bênção de Deus para nós, pois a lembrança de inúmeras existências que nós tivemos poderia causar uma enorme confusão na presente encarnação. No entanto, esses fatos passados, poderíamos dizer assim, estão guardados em nossa consciência. Por isso que aos poucos e quando necessário, ela vai nos avisando por intuição, de forma suave, esses fatos.
Isso ocorre com todos, mesmo com aqueles que não acreditam em vidas passadas. Não lembramos do passado, mas pela vida que nós levamos na Terra, nós podemos ter uma vaga lembrança do que nós fomos e do que nós fizemos também. Então seria importante resgatarmos esses débitos, podemos dizer assim, sem criar novos débitos em nossa vida atual. Quanto mais protelamos, mais atrasamos nossa felicidade. Certamente que se lembrássemos os feitos do passado, quando quitamos nossos débitos, nós não teríamos nenhum mérito, porque poderíamos não estar utilizando o nosso livre-arbítrio, mas sim quitando esses débitos como se fosse por obrigação. Logicamente que nossos guias espirituais, eles nos influenciam em nossas vidas, mas a decisão é sempre nossa. Todos somos responsáveis pelo que fizemos e também pelo que vamos fazer. Nós sempre colhemos o que plantamos, por isso, temos que plantar bem para colher bem. Muito bem, João, obrigado pelas suas considerações. Vamos dar sequência com a questão 394, que Kardec dirige aos espíritos reveladores da doutrina. Nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não existem todas as nossas necessidades físicas e as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade, em geral, é relativa, sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Como, em suma, alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, não chegaram ao estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter motivos de aborrecimento a seu modo. Entre nós, o rico, ainda que não sofra a angústia das necessidades materiais como o pobre, não está menos sujeito a tribulações que lhe amarguram a vida. Ora, pergunto, se, na sua posição, os habitantes desses mundos não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não têm a lembrança de uma existência inferior para comparação? Edgar. Diante dessa pergunta, os espíritos reveladores afirmarão: a isto é preciso dar duas respostas diferentes. Há mundos, entre aqueles de que falas, em que os habitantes, situados, como dizes, em melhores condições que vós, nem por isso estão menos sujeitos a grandes desgostos e mesmo a infelicidades. Estes não apreciam a sua felicidade pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Se, entretanto, não a apreciam como homens, o fazem como espíritos. Kardec elabora nessa questão 394 uma pergunta relativamente longa. Os espíritos respondem e Kardec faz um comentário a essa resposta com algumas considerações igualmente aqui longas e que eu faço questão de trazer esses comentários, sobretudo entendendo aqui, amigos e amigas, que Kardec já contribui muito positivamente para o aprofundamento da resposta que os espíritos trazem a essa questão 394. Então vamos verificar como Kardec a compreende e de que maneira ele aqui acaba por aprofundar as nossas reflexões. Diz Allan Kardec nos comentários da questão: não há, no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram penosas, alguma coisa de providencial, onde se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um sonho mau, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades presentes não seriam agravadas pela recordação de tudo aquilo que se tivesse suportado? Concluamos, portanto, que tudo quanto Deus faz é bem feito e que não nos cabe criticar as suas obras e dizer como ele deveria ter regulado o universo.
A lembrança das nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e suficiente: a voz da consciência em nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios, e esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do nosso passado, é quase sempre uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. É por isso que neles se recorda com frequência a existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à passagem que se possa ter tido dos mundos inferiores, a sua lembrança nada mais é, como dissemos, do que um sonho, mau sonho. Bem, amigos, rapidamente, até porque nós não queremos aqui estender muito essas considerações, especialmente porque Kardec as faz com muito cuidado, pontuando elementos muito relevantes em torno do esquecimento do passado. É justo considerarmos que o esquecimento, antes de tudo, serve-nos como um sistema de proteção. Esse sistema de proteção acaba impedindo o acesso a determinado acervo memorial que fatalmente nos seria bastante comprometedor sob todos os aspectos. E Kardec aqui, nos seus comentários, pontua-os com a seguinte generalidade. Ele vai dizer que ele poderia, de um lado, a lembrança do passado poderia, de um lado, criar problemas em relação à nossa própria humilhação, ou, por outro lado, exaltando o nosso orgulho. Evidente. Diante disso, portanto, esse sistema protetivo que Deus naturalmente viabiliza em suas leis para que a criatura encarnada, para que o espírito encarnado se veja sem acesso às fontes do passado que invariavelmente poderiam ser demasiadamente perturbadoras, essa reminiscência surge em forma de intuição, surge em forma de uma voz consciencial, de um certo entendimento moral diante das nossas próprias tendências e inclinações. Agora, observando esse mesmo esquecimento potencialmente existente em outros mundos mais ou menos felizes, é justo também ressaltar que os espíritos lá encarnados terão essa lembrança mais ou menos acentuada, a depender, evidente, da organização desse próprio mundo e até das conquistas reencarnatórias. Em mundos felizes, como Kardec menciona aqui, os espíritos não ligam mais para essas eventuais lembranças do passado, né? Até porque já dominaram as questões da matéria e, sobretudo, dominaram ainda mais as questões em torno da própria moralização de si mesmos, evidentemente. Afinal de contas, já coabitam mundos felizes. Aqueles ainda intermediários, não obstante, algo além de nós, evidente que eles também comungam, dentro dessas impressões, as lembranças mais ou menos ostensivas daquilo que seria, portanto, útil para a própria superação e eu diria, realização do reajustamento dos aprendizados a esse espírito necessários, portanto, amigo André Reis, amigo João Boreço, amigos e amigas
que nos ouvem. Muito obrigado, Edgar, pelas suas considerações. Vamos agora a um breve intervalo aqui para os comunicados da nossa web rádio Verdade e Luz. Muito obrigado, Edgar. Vamos aqui agora, no nosso programa Verdade e Luz, fazer um pequeno intervalo para a web rádio Verdade e Luz. Voltamos em seguida. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos da nossa breve pausa e vamos dar sequência ao estudo de O Livro dos Espíritos, agora com a questão de número 395. Kardec questiona: podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? João. Resposta dos amigos espirituais: nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Bom, caros amigos, algumas pessoas, elas podem tomar conhecimento, mas um pouco de conhecimento do seu passado, mas somente quando sabem fazer bom uso dessas revelações. Poucas, mas poucas mesmo, têm alguma lembrança do seu passado, pelos seus méritos e pelas suas necessidades. Nem espíritos, de certa forma, muito evoluídos, têm permissão para lembrar de vidas passadas. Porque tudo ocorre de forma gradativa, de forma que possa ser suportada pelos seus sentimentos. Se a pessoa não tem compreensão do que está se passando, essa carga se torna pesada demais e pode atrapalhar a nossa trajetória. Sabemos que uma grande quantidade de pessoas querem saber muito do seu passado. Porém, se souberem a realidade, vão ficar tristes, ficar até decepcionadas. Se por acaso fosse permitida essa lembrança, nós teríamos muitas histórias para contar, muitos livros a serem escritos. Por isso, seria melhor não fixar nosso pensamento no que nós fomos e no que nós fizemos, mas no que nós estamos fazendo na atualidade. E as provas que porventura estamos passando no momento, podemos ter certeza, fazem parte do nosso despertamento espiritual. Então, vamos aproveitar a presente encarnação para meditarmos nas coisas agradáveis que nós podemos fazer com os outros. Vamos meditar no amor que devemos dedicar aos nossos semelhantes. Vamos meditar na caridade, mas não aquela caridade que julga, e também a caridade que não se vende. Isso aí nos ajuda para que em outras vidas nós não tenhamos tantos débitos a resgatar. E ainda vai ajudar muito nós lutarmos contra nossas inferioridades. E temos que ter a certeza que Jesus sempre está ao nosso lado, nos inspirando da melhor forma para lutarmos contra essas nossas inferioridades.
E ainda, e saber do passado de outra existência, queridos irmãos, somente para adquirir para tal muito conhecimento. Muito obrigado, João, pelos seus comentários. Vamos agora à questão de número 396. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrado como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se procura deter. Essa ideia não seria uma ilusão? Edgar. Os espíritos respondem a Kardec. Algumas vezes é real, mas quase sempre é também uma ilusão, contra a qual se deve precaver, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Bem, evidentemente, a resposta dos espíritos demonstra a prudência necessária para que nós compreendamos, eu diria até de alguma sorte interpretemos eventuais sonhos indicativos de vivências passadas. É importante ressaltar que existe sim essa possibilidade, é claro, né? Tanto que os espíritos já começam a responder algumas vezes é real. Por outro lado, pode ser de fato também uma ilusão. Interpretar isso é talvez penetrar o significado mais profundo que essa eventual memória pode significar. De forma alguma, nós podemos considerar que todo e qualquer sonho que temos é, antes de tudo, uma representação real de uma vivência espiritual. Entretanto, muitas vezes, fragmentos ou até lembranças de sonhos mais ampliadas podem, de alguma forma, traduzir determinadas mensagens mais ou menos simbólicas, quando não, às vezes, muito demasiadamente diretas, sobre determinadas também necessidades de esclarecimento, de orientação, de entendimento, que nos favorece de alguma forma. Aqui eu quero dar um depoimento pessoal, tomando cuidado também para não me alongar muito, mas certa vez eu pessoalmente tive um sonho, e esse amigo espiritual dizia, olha, nós vamos fazer uma viagem, eu acompanhei, me vi alguns anos atrás, algo em torno de 400, 500 anos atrás, e ele dizia, entre tantos personagens que esse sonho representava, um que me chamou a atenção e que foi o foco da minha atenção imediatamente, dizer, esse cara aí foi você nessa existência aqui que eu estou te trazendo. Aí, André Reis e João Boreço, eu perguntei o nome dele. Eu perguntei qual o nome desse personagem aí. Ele disse para mim o nome e deu uma risada. Esse amigo espiritual deu uma risadinha. No dia seguinte, eu me lembrei do sonho completo. Eu não dei detalhes, mas eu lembro dele até hoje, absoluta e rigorosamente completo. Mas quem diz que eu lembro o nome daquela pessoa, né? De forma alguma. E aquele sonho, particularmente, teve um significado muito interessante, que eu acabei compreendendo algum tempo depois. Mas me parece ter sido de uma vivência real, patrocinada por esse espírito amigo, por esse espírito protetor, muito provavelmente, que elucidava uma série de questões muito relevantes para que eu compreendesse determinados movimentos atuais, né? Foi a única vez que aconteceu, considero ali que há algo de real nessa história toda, não acho que porque os detalhes são riquíssimos e faz algum sentido em termos de história vivencial, mas é algo que nós devemos tomar realmente bastante cuidado, porque invariavelmente a nossa própria imaginação, o nosso próprio inconsciente pode ser artífice, eu diria, autoral de uma realidade que a gente imagina no sonho, né? Quando não, o sonho é muitas vezes também patrocinado por forças espirituais que se antagonizam conosco
hipnotizando-nos, sugerindo determinadas ideias, criando ali, estabelecendo eventuais circunstâncias para nos induzirem a uma falsa ideia de que seria ali uma eventual reencarnação do passado. É preciso muito cuidado com isso. E um detalhe que eu também quero chamar a atenção, essas situações que podem ser mais reais, normalmente elas são absolutamente espontâneas. Acontecem sem que ninguém espere isso. Quando a gente busca esse tipo de movimento, querendo descobrir o que fomos na vida passada, seja através dos fenômenos de terapias de vidas passadas, de regressão mnemônica, de hipnose, seja como for, é muito cuidado que nós devemos ter diante dessas ações, né? Invariavelmente, isso nos chega de maneira espontânea, sem que esperemos, e algo muito, eu diria, de alguma sorte trivial também. André Reis, João Boreço, amigos e amigas que nos ouvem e que nos assistem. Agradeço ao Edgar pelas suas considerações. Encerramos no dia de hoje este quadro do programa que estamos estudando dentro das obras básicas da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Convidamos ao caro amigo ouvinte, telespectador, ao próximo programa a partir da questão 397. Até lá. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E agora, no nosso programa Verdade e Luz, vamos ao quadro Momento Evangélico, onde nós estamos fazendo uso do livro Fonte Viva, livro este psicografado por Francisco Cândido Xavier, com autoria espiritual de Emmanuel, e Emmanuel vai aqui no capítulo 98, intitulado Couraça da Caridade, tecer considerações sobre a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. E aqui o benfeitor Emmanuel começa então as suas considerações. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito na obra a que nos devotamos. A severidade demasiada, à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina, faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes, por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que, por vezes, somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna,
da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Bem, Edgar, estamos aqui diante de mais uma outra bela página, né, do benfeitor espiritual Emmanuel, nos trazendo couraça da caridade, né? Então, que precisamos trabalhar o desenvolvimento dos nossos sentimentos, né? Fora da caridade, né? Não há salvação. Então, não só o intelecto, mas nós temos que desenvolver, né, a luz do amor que Jesus colocou dentro do nosso sentimento e da nossa consciência. É mais ou menos por aí? Isso mesmo, André. As suas observações são bastante adequadas. Eu diria que é interessante observar, né? Quando Paulo de Tarso se utiliza dessa imagem também protetora, defensiva de alguma sorte, né? Falando dessa vestimenta da couraça, um tipo de armadura, né? Algo que nos proteja, ele a associa com a fé e a caridade, que, aliás, são virtudes que ele mesmo, Paulo de Tarso, vai usar em inúmeras passagens, sobretudo quando ele estabelece a tríade de virtudes, que ele vai chamar de fé, caridade e esperança, e vai dizer que a maior delas, entretanto, é a caridade. Ora, nós sabemos que lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, a única mensagem contida lá das instruções dos Espíritos é de Paulo de Tarso, cujo título é exatamente fora da caridade não há salvação, e que você mesmo, André Reis, acabou de citar aqui. Toda e qualquer ação do bem é geradora de elementos protetivos para aquele que a realiza. Portanto, de uma forma geral, aquele que faz a caridade, de alguma sorte, ele se vê protegido com essa couraça do bem, que naturalmente sempre vai advogar a seu favor. Aliás, o mesmo Espírito Emmanuel, numa outra interessante lição em torno desse tema, ele vai dizer que o bem sempre será para nós advogado em nossas causas, né? Então, de uma maneira mais ampla, qualquer realização de qualquer ação benéfica a outrem, nós encontraremos de alguma sorte um elemento protetivo. Protegendo do que exatamente? Bom, em primeiro lugar, protege-nos de nós mesmos, né? Porque cá para nós, quando a gente faz o bem, nós não nos ocupamos com o mal, evidente, né? E se nós não nos ocupamos com o mal, estamos dirigidos e focados na realização do bem, protegendo-nos de nós mesmos, das sombras que nos habitam e de nossas inclinações para o mal que invariavelmente possuímos. Essa é uma questão importante. Por outro lado, também nos protege do assédio de eventuais espíritos que se antagonizam conosco ou com a causa que abraçamos, cujo elemento de afastamento, de repulsa, é exatamente o exercício do amor, né? Então vejamos que tem um amplo aspecto, e eu diria também espectro de ação, o bem que podemos fazer. Paulo de Tarso foi muito feliz nessa observação. Emmanuel, então, tece considerações muito apropriadas, e acaba, portanto, nos sugerindo que o trabalho no bem sempre será para nós um elemento protetor, como sabemos naturalmente. Muito bem, obrigado, Edgar. Finalizamos aqui esse quadro do nosso programa. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar
é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora ao nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Estamos no capítulo Sonhos, o item de hoje, Sonho Perturbado. E Cláudia Saigusa, que organizou esse livro, Divaldo Franco Responde, volume 1, traz a seguinte pergunta feita a Divaldo. Uma noite de sonho perturbado atrapalha a vida cotidiana? João. E Divaldo Pereira Franco responde: sem a menor dúvida, por causa da ingestão dos fluidos negativos, quando sob a ação de entidades perversas. Nesses transtornos, ocorre também abalo psicológicos e o indivíduo perde a consciência, que fica dominada por imagens afligentes que durante o dia levam-no a estados deploráveis de conduta. Daí a importância da oração. A oração antes de dormir abre-nos as formosas portas do mundo espiritual. É comum as pessoas irem deitar-se e ligarem a televisão, assistindo películas de sexo explícito, de violência ou então os noticiários deprimentes. Toda essa carga é introjetada no inconsciente, proporcionando sono inquieto e sonhos infelizes. Se, no entanto, permitir-se fazer uma boa leitura, arquivando no inconsciente imagens boas, desejos nobres de realização, de apreço além de tranquila a noite, ela será povoada de sonhos positivos. Então, João, nós devemos ter uma atenção maior ao nos retirarmos para dormir, para trazer essa tranquilidade, essa serenidade durante essas horas de repouso do corpo físico, nos fazendo estagiar, por lugares com a qualidade superior do que a nossa vivemos, no nosso cotidiano, podendo participar com confrades, com companheiros, de discussões, de bate-papos, de estudos diversos, e aí ter um sono tranquilo. Então depende da nossa consciência antes de deitar aquilo que estamos fazendo para nós mesmos. O André, realmente isso daí você vê que o Divaldo, na resposta ele fala, Ele quer dizer que nós temos a necessidade do preparo para que nós possamos ter uma boa noite de sono. Porque realmente você pode ver que quando você não tem uma boa noite de sono, o seu dia fica mais difícil. Porque nós temos ainda a necessidade do repouso do nosso corpo, na verdade. E quando a gente não dorme bem, a gente levanta, parece que nem dormiu. E ele fala, que então, importante preparar o nosso corpo, mas também é importante preparar o nosso espírito. É um conjunto de coisas. Por exemplo, o nosso corpo físico. Uma refeição leve no jantar, uma refeição de fácil digestão, evitar tomar bebidas ricas em cafeína, como café, guaraná, chá preto, chocolate e refrigerante, porque isso, ele abala com o nosso corpo físico. E para o espírito, ouvir uma boa música, ler um bom livro, evitar assistir filmes violentos, como ele fala, noticiários deprimentes, e importantíssimo, na hora de dormir, fazermos uma oração, agradecendo, que o que de bom aconteceu durante o dia para nós,
Isso com certeza, André, vai nos preparar para uma noite tranquila de sono e de sonhos. Vamos experimentar fazer essa experiência? Vamos preparar o nosso corpo, o nosso espírito para uma noite de sono. E eu tenho certeza que vai melhorar muito essas nossas noites. Muito bem, muito obrigado ao João. Verdade e Luz. Amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Verdade e Luz. Muito obrigado aos amigos que nos ouvem, nos assistem, e vamos agora agradecer, a sua participação, e também vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Neste momento, vamos às nossas considerações finais. Convido ao amigo Edgartão para fazer as suas considerações. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estudo, de reflexão, de aprendizado com os nossos amigos aqui presentes, André Reis, o João Boreço, também o Gilberto Silva. Agradecer cada um dos amigos e das amigas que se debruçam em torno das nossas cogitações, em torno das nossas leituras, aqui no nosso programa Verdade e Luz. Espero reencontrá-los oportunamente, agradecendo a todos pela participação. Muita paz, obrigado mais uma vez. Suas considerações finais, João Boreço. Sempre gratidão. Gratidão aos queridos amigos que nos ouvem pela Web Rádio Verdade e Luz, aqueles que nos assistem pelo YouTube. Obrigado mesmo por estarem conosco sempre. Gratidão a vocês, meus queridos amigos. André Reis, Edgartão, Gilberto Silva, pela amizade, pelo carinho, pela aprendizagem também. E sempre rogar a Deus e a Jesus que a paz deles esteja sempre em nossos corações e em nossos lares, e até o próximo programa. E aproveitando a oportunidade, convido a todos, amigos ouvintes e telespectadores, para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast, que está aí na imagem, www.webradioverdadeluz.org.br, ou então pelo nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.